Vocês vão assistir uma poderosa palavra com o pastor Franciele, na Assembleia de Deus, Templo Central de São João do Jaguaribe. Diga amém. Queridos, com muita reverência, leiamos o texto, que diz assim: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão ou o pavio que fumega, até que faça triunfar ou suscitar a justiça, como dizem outras traduções, o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Quem pode dar glória a Deus? Já foi orado, estou abençoado, vamos pregar. Queridos, eu estou muito feliz porque é um milagre grande estarmos aqui nessa pandemia, não é verdade? A gente tem que dar muito glória a Deus. É uma bênção. Eu, sinceramente, fui infectado por um certo pessimismo ano passado e cheguei até a duvidar que nós teremos encontros assim cedo. Eu pensei que fosse uma coisa de anos, fosse demorar anos para a gente ter esses encontros. E eu fico muito grato a Deus por esse privilégio de estar reunido com vocês. Você pode glorificar a Jesus por essa bênção? Você e eu não somos melhores do que aqueles que estão internados, do que aqueles que partiram. Jovens, saudáveis, robustos, pessoas cheias de sonhos, mas que foram levados. Lá em Fortaleza, por dia a gente recebia 3, 4 notas de pesar, só de membros que partiam, porque é uma igreja grande, são mais de 250 igrejas. Então eu, como pastor, todo dia recebia 3, 4, 5 notas. Terrível isso, e deixava a gente muito assombrado. Perdemos no primeiro vice-presidente da nossa igreja ano passado, foi eleito 8 para a vice-presidência, e ele também morreu esse ano. E então é um tempo difícil, que a gente tem que agradecer a Deus demais, porque o Senhor está nos sustentando na sua misericórdia. E eu acho até que o nosso culto devia ser mais alegre por isso, que é uma grande bênção só estar aqui na casa do Senhor para o adorar. Quantas vezes trancado dentro de casa, desejando estar na igreja, mas não podia. E agora nós temos a oportunidade de estar aqui para adorar, para louvar, para servir, para agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. Meus irmãos, vamos ao texto sagrado. Eu tenho um tema para essa mensagem: Deus não desiste facilmente da sua vida. Isso tem tudo a ver com a palavra avivar. Note que eu não disse que Deus jamais desiste de você. Eu disse que Deus dificilmente desiste da sua vida. E aqui tem uma diferença muito grande. E eu acho importante eu começar fazendo essa distinção, porque eu gosto de estourar balão mesmo. O balão da ilusão, da fantasia religiosa que se criou na mente de muitos cristãos. A ideia de que Deus nunca desiste de mim, ela não encontra base bíblica sólida. Ela encontra a base bíblica, mas não a base sólida. Quer dizer, existem alguns textos que pressupõem, que dão a entender a isso, mas que quando analisados de maneira mais profunda, então perde a sua força. Aí a importância da interpretação bíblica, de estudar a Bíblia teologicamente. Por exemplo, lá em 2 de Crônicas, capítulo 15, verso 1, Deus disse assim: enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. E há uma outra passagem lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 12 e 13, que Deus diz assim: se vós me negardes, eu também vos negarei. A gente só gosta do verso 13, que diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Só que esse texto, ele é muito mal interpretado. Ele não está supondo que se nós formos infiéis, Deus vai continuar fiel para conosco. Não, Ele não está dizendo isso. É muito comum a gente ouvir algumas pessoas na sua empolgação dizendo: irmãos, Deus é bom porque a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Você deveria ter medo desse versículo, porque o que Ele está dizendo é que Deus, Ele vai permanecer fiel à palavra dEle. E qual é a palavra dEle? É a do verso 12: se vós me negardes, eu vos negarei. É isso que Ele está dizendo. Se você me deixar, eu vou lhe deixar também. Porque a relação com Deus, ela é recíproca, ela é bilateral, não depende só dEle, depende de mim também.
É claro e evidente que foi Deus que veio ao nosso encontro, foi Ele quem primeiro nos amou. Deus é o autor da salvação, é Deus que inicia todo o processo, é Deus quem dá a graça para a gente permanecer. Mas isso não anula a responsabilidade que Ele nos deu de perseverar na fé, de se voltar para Ele, de buscar a Ele, de amar a Ele, de adorar a Ele, de servir a Ele, de obedecer a Ele, de imitar a Ele, de proclamar o nome dEle, de viver para a glória dEle. Então a relação com Deus, ela é bilateral, ou seja, depende dos dois. Então Deus, Ele desiste sim de algumas pessoas que insistem em permanecer no pecado. A Bíblia diz que aquele que por muitas vezes endurece o seu coração, um dia será quebrantado sem que haja esperança. Lá em Romanos capítulo 1, mostra claramente que alguns rejeitaram a verdade de Deus deliberadamente, conscientemente. O que foi que aconteceu? Por permanecer nesse estado por muito tempo, Deus os entregou às suas próprias paixões. O que significa Deus os entregou às suas próprias paixões? Significa que Deus, Ele removeu os limites morais que impediam a pessoa de se depravar profundamente. E uma vez que Deus remove, a pessoa se deprava. Porque o que impede este mundo de cair em destruição total são os limites morais que Deus estabeleceu na consciência de cada indivíduo. Porque se Deus tirar, meu irmão, as pessoas viram animais. É só o que a gente vê na mídia. Pessoas que não se contentam em matar, precisam empreender requintes de crueldade ao matar. Porque o freio moral foi removido. Então eu não me sinto em nada confortável com essa pregação, seja cantada, seja escrita ou pregada, que anuncia um Deus que não desiste de jeito nenhum, porque Ele é apaixonado por mim, porque não importa o que eu faça, Ele vai me perseguir, porque não, na verdade, eu tenho uma responsabilidade. Porém, eu volto ao tema e aí começa a mensagem: Ele não desiste facilmente de nós. A insistência de Deus pela sua vida, pela minha vida, é algo que desafia a lógica racional, desafia até mesmo os padrões de moralidade nos quais nós somos educados. Porque Deus, Ele se torna muito longânimo, muito paciente com pessoas que eu olho e digo assim: por quê que Deus não fulmina esse indivíduo que traz tanto escândalo ao Evangelho? Por que que Deus não elimina esta vida que traz tanta ruína para as famílias, traz tanta divisão para a igreja? É aí que eu me surpreendo e fico chocado, porque o amor de Deus, ele é impressionante. O Salmo 103, versos 11 ao 14, se eu não estou enganado, é isto mesmo. Ele vai dizer que Deus conhece a nossa estrutura, lembra que nós somos pó e não nos trata segundo as nossas fraquezas ou pecados. O mesmo texto vai dizer que a ira do Senhor dura só um momento, mas a sua misericórdia não tem fim. Então guarde isso na sua mente: Deus não desiste facilmente de você. Você pode cair nos abismos morais mais profundos, se afastar de Deus profundamente, mesmo permanecendo na igreja, mas Ele continua insistindo pela sua vida. Por quê? O texto que nós lemos vai nos responder: porque Ele não esmagará a cana quebrada, Ele não apagará o pavio que fumega. Jesus está, como das outras vezes, empregando aqui um recurso didático chamado metáfora. Ele está ilustrando uma verdade espiritual a partir de algo do mundo comum, real, natural das pessoas. Porque Jesus tinha interesse que as pessoas entendessem claramente o que Ele estava dizendo. Então Ele é didático. E aí Ele compara o ser humano debilitado, seja pelo pecado, seja pela preocupação excessiva, seja pelas mágoas ou pelas adversidades da vida. Ele compara a um canavial em que há muitas canas trilhadas. Eu acredito que muitos irmãos aqui já tiveram essa experiência. Eu tive demais. Meu avô, ele plantava muita cana para os animais, para comercializar e para outras coisas. E quando a gente ia para o canavial, era comum ter, especialmente à beira dos caminhos, nas estradas,
cana do lado, cana do outro. E aí tinha as canas que estavam caídas pela força do vento. E essas canas caídas, elas eram facilmente pisoteadas. Carros, carroças, animais passavam por cima e elas ficavam trilhadas. Essa é a imagem que Jesus está evocando na mente dos ouvintes. Jesus está nos chamando a pensar sobre isso. Imagine o cenário. Hoje é fácil, você não precisa nem para um canavial, vá para a internet. Veja lá. E você perceberá que em meio ao canavial tem várias canas caídas, trilhadas. E uma cana caída, ela perde a sua beleza porque ela é pisoteada. Como eu disse, carroça, animais, carro passa por cima. Ela fica suja. Parte do suco dela se esvai porque ela está pisoteada. A cana trilhada, ela não é apreciada pelo trabalhador, por aquele que plantou. Quando ele vai fazer a colheita, quando ele vai arrancar a cana, a trilhada ele joga fora geralmente. Todo mundo coloca para algum animal talvez, mas não serve para ele. Quando ele vai para o campo e vê que as canas estão caídas e trilhadas, o que é que ele faz? Ele corta e joga fora. Quantas vezes eu fiz isso com meus primos? Meu avô nos mandava ir lá arrancar as canas que estavam caídas, derriadas, como ele dizia, e que estavam trilhadas. Porque além de tornar o canavial feio, porque fica tudo derriada, elas realmente estavam sujas, não tinha utilidade mais. E o que é que Jesus está dizendo? Pois eu quero essas canas trilhadas. Eu não quebro não. Eu dou um jeito nelas. Elas têm utilidade para mim. Você sabe do que é que Jesus está falando aqui? Das pessoas da sua época que eram como canas trilhadas, que não tinham valor para os fariseus, para os saduceus. Quem eram essas pessoas? Pobres, deficientes, mulheres, estrangeiros, crianças, leprosos, samaritanos, que eram judeus místicos. Quem eram essas pessoas? Eram os cegos, surdos, mudo, coxo, manco, paralítico, aleijado. Eram aquelas pessoas que não conseguiam cumprir rigorosamente as imposições da religião judaica. Eram aquelas pessoas, mais especificamente, que viviam no pecado, chamado pecadores, porque hoje pecador todos nós sabemos que somos, mas nos tempos de Cristo essa palavra pecador tinha uma conotação específica. Referia-se a alguém que vivia realmente à margem das leis cerimoniais, civis e morais do Código Mosaico, da lei de Moisés. E essas pessoas, elas eram rejeitadas, elas eram mal vistas. Lembra daquele episódio que Jesus conta que o fariseu e o publicano foram orar, e o fariseu, ao orar, diz: Senhor, ouve a minha oração, porque eu dou dízimo, porque eu jejuo 3 vezes, porque eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, porque eu não sou como esses adultos, porque eu não sou como aquele. Enquanto isso, o publicano vai orar, não tem coragem nem de olhar para cima, mas com a cabeça inclinada, bate no peito e pede a Deus para que tenha misericórdia e pelo menos olhe para ele. E Jesus diz: e este, o publicano, saiu justificado. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho rebelde, promíscuo, ingrato, que vive uma vida dissoluta e que volta, recebe perdão, abraço, sandália, roupa, anel, novilho, festa, poesia, abraço, reconhecimento. São as canas trilhadas daquela época. Jesus, ele fazia questão de chocar a mente dos doutores da lei, dos mestres da religião, daqueles que eram muito corretos ou que se julgavam. Jesus disse: olha, eu não vim para aqueles que estão saudáveis, eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim para pegar as canas trilhadas e restaurar. Eu não quebro, eu restauro elas. Eu não tenho condição de recompor uma cana trilhada, mas Deus tem, porque Ele é dono da natureza. Eu olho para alguém e digo: não, aquela vida não tem mais jeito. Aí Deus diz: não, tem, porque o poder é meu e eu transformo a quem eu quero. Eu não consigo enxergar, mas eu tenho quase certeza que há muitos aqui que estão como cana trilhada. Pessoas aqui que estão feridas, que colocou só
um esparadrapozinho, um band-aid, mas na verdade tem uma ferida grave. O coração está magoado há algum tempo, você anda chateado. A sua alma está trilhada, está rasgada, está triturada. Há muitas pessoas aqui que estão trilhadas pelas preocupações da vida, pelos cuidados, estão endividados, estão ansiosos em relação ao futuro. Isso tem machucado a alma, porque você luta, estuda, investe e não vê as portas se abrir, a oportunidade de chegar, as coisas acontecerem. Isso tem trilhado a sua alma. Eu tenho certeza que há muitos jovens, homens e mulheres aqui, que estão com a alma trilhada por causa de pecados, porque caiu em fraquezas morais e está se sentindo envergonhado, sujo, imundo, e até achando que Deus não quer mais nada com a sua vida. Talvez até achando que o sonho ministerial ou que o projeto que Deus tinha não existe mais. Com certeza há muitas pessoas trilhadas nessa noite, apagadas, que já vem algum tempo sem orar mesmo, para valer, que não sente mais o prazer de meditar na palavra de Deus, lê por desencargo de consciência aqui e acolá, mas não tem mais prazer. Eu sei que há muitos aqui que estão trilhados no seu casamento, pensando em desistir, mas ao mesmo tempo tem aquele temor, porque sabe que cristão não deve desistir facilmente de um casamento, porque é uma coisa séria, a sociedade exige muito de nós. Há muitas pessoas que estão trilhadas na sua relação com a liderança. E o que é que Jesus propõe nesta noite? Restaurar, reavivar. Porque esse é sempre o interesse de Deus, é restaurar aquilo que está quebrado. Não importa se a cana trilhada ela está caída, suja, se ela perdeu bastante do seu suco, Jesus ele quer ela ainda. Lembra daquela pecadora que está cercada por doutores, que está prestes a ser apedrejada, e Jesus chega e desfaz o tribunal e absolve ela e conduz ela em paz para casa? Pois é, ele é o mesmo. Parece que eu estou vendo Jesus olhando para aquela mulher dizendo: o pavio que estava fumegando não vai, eu não vou apagar. A cana que está trilhada eu não vou quebrar, vou restaurar. Volte para casa, vá e não peques mais. Porque o prazer dele é restaurar. Infelizmente o prazer de alguns é derrubar. O prazer de Jesus é encher, usar, abençoar. O de muitos, criticar, derrubar, esvaziar, difamar, caluniar, acusar. E aí vou dizer uma coisa: toma uma decisão. Ou você e eu somos instrumentos de Deus para restaurar vidas quebradas, ou nós somos instrumentos do diabo para acusar uns aos outros. O que não dá é para fazer uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Ou elogia de um lado, mas critica do outro. Abraça do lado e apunhala do outro. Diz que gosta do lado, mas depois despreza do outro. Não dá. Isso é ficar coxando entre dois pensamentos. Deus ele levantou a igreja para ser instrumento de restauração de vidas. Porque há muitas pessoas que estão trilhadas pelo pecado. E Deus ele quer levantar pessoas que restaurem-as. E você sabia que às vezes um simples abraço tem um poder restaurador? Sim. Às vezes umas simples palavras carregadas de amor levanta não só a autoestima, moral, mas o ânimo espiritual de alguém, porque Deus nos deu poder para isso. Queridos, uma cana trilhada, ela facilmente perde o seu valor diante da multidão de canas. É porque o dono das canas, ele quando olha diz assim: não, peraí, tem quantas canas trilhadas? Rapaz, tem umas 12, 15, as que estão à beira do caminho, pode cortar, que eu tenho milhares de canas mesmo. Então para ele tanto faz como tanto fez. Agora Jesus não é assim. Por exemplo, para mim é muito fácil olhar e ver só a multidão. Eu não tenho aqui uma visão específica de ninguém, eu estou vendo todos, mas eu não consigo lidar com cada um individualmente. Agora Jesus consegue. Eu não consigo nessa pregação contemplar a todas as necessidades dos que aqui estão, mas Jesus consegue. Porque quando Jesus olha para esse canavial aqui, quem está me entendendo diga amém. Ele não está vendo um monte de cana, ele está vendo uma cana de cada vez. Ele está observando cada mente, cada coração, cada necessidade, cada sonho, cada expectativa. Porque o tratamento de Deus é individualizado.
Então, diferente deste personagem aqui que quebra a cana, Jesus diz: não, eu sei que tem muitos que eu posso usar, mas eu quero usar ela mesmo. Mas está quebrada, dá trabalho, é insubmissa, é isso, aquilo outro, tem um histórico feio, não tem credibilidade. Pois é, mas eu perdoo, restauro, levanto, encho e uso outra vez, porque o poder é meu e é para a minha glória. Sabe, irmãos, eu lamento profundamente porque, de algum modo, nós somos induzidos por essa cultura do cancelamento, que é muito usada essa expressão hoje. Eu concordo que nós temos que honrar a disciplina. A Bíblia fala sobre a disciplina eclesiástica. Nós temos limites morais a serem respeitados. Nós temos que ter uma conduta irrepreensível. Isso aqui tem que ser reafirmado. E eu defendo isso com muita firmeza. E eu acho que alguém que pecou e escandalizou e que foi disciplinado tem que ter paciência e esperar o tempo até que reconquiste um crédito, até que realmente prove que se arrependeu e que não está naquela prática. Então eu quero deixar isso aqui bem claro, para que ninguém diga que eu estou relativizando o evangelho e que eu estou pregando agora um evangelho mamão com açúcar. Porém, eu fico muito preocupado, porque a gente tem dificuldade de aceitar a pessoa no coração e na mente, porque a gente julga, cancela o outro com base no passado. Quantos soldados feridos, que pelejaram pelo reino de Deus, e a gente sempre que fala da pessoa, traz à tona o pecado que Deus já perdoou, que já esqueceu, e a gente fica lembrando. Já não é mais uma cana quebrada diante de Deus, trilhada. Já está restaurado diante de Deus, mas diante de mim. É o mundo que tem esse costume, mas nós não, porque nós somos a família de Deus. Então Deus, Ele pode até ter aqui uma multidão de pessoas para me substituir, mas Ele ama a mim, e Ele quer continuar me usando. É verdade que alguém que pecou e caiu e se afastou, para alguns pode não significar nada, mas para Deus representa muito. É o sangue de Cristo por aquela vida também. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sente falta daquele jovem que estava no conjunto e não está mais? Daquela senhora? Daquele obreiro? Daquele irmão? Ou tanto faz como tanto fez? Você está tão preocupado em ser abençoado e ir para o céu que não tem tempo para amar o próximo, para se importar e se lembrar de alguém. O nosso cristianismo está fadado ao fracasso se nós não olhamos um para o outro e nos importamos de verdade. Talvez a gente não consiga se importar porque a casa ainda está cheia, porque ainda tem muita gente. Assim como o dono do canavial, que vê muitas canas trilhadas e diz: não, pode arrancar porque ainda tem muita aí. Porque comigo é assim, se não quiser vir, não vem. O importante aqui ainda tem a maioria. Não, irmão, cada vida tem valor, mesmo trilhada, mas tem valor para Jesus. E é isso que Jesus está tratando aqui diante dos doutores da lei. Ele não quer abrir mão, Ele quer reavivar, Ele quer restaurar, Ele quer levantar, Ele quer encher, Ele quer usar de novo. Há uma outra observação que eu quero fazer muito importante. A cana trilhada, ela geralmente fica nos recantos da estrada. Geralmente as canas trilhadas são aquelas que ficam no recanto da estrada e que não tem o suporte do canavial, e ela fica mais suscetível à força do vento. Carros, animais que vão passando e vão batendo e acaba derrubando. São aquelas pessoas que vivem à margem do cristianismo, à beira da estrada. São irmãos que às vezes não se envolvem, mas também porque a gente não os envolve, não os integra. Porque, diga-se de passagem, no geral nós somos bons de ganhar vidas, mas somos péssimos em cuidar delas, em integrá-las, em acolhê-las, em discipulá-las, em buscar. Porque a gente transfere a responsabilidade para o líder do departamento de missão, para o líder do departamento de discipulado, para o líder do departamento de jovem, para o pastor da igreja, quando na verdade essa responsabilidade é de cada um que tem o amor de Cristo no coração. E a pessoa vai embora e a gente demora para ligar. A pessoa entende que não faz falta. Sim ou não? Sim ou não? Será que eu me importo com as vidas como Jesus se importa com elas? Porque o verdadeiro discípulo é aquele que segue e imita o mestre. Qual é o grau de importância que Jesus dá às canas que estão trilhadas, às vidas que estão quebradas? E qual é o grau de importância que eu estou dando a elas? Qual é a minha preocupação quando alguém adoece fisicamente?
cai em depressão, quando alguém cai em pecado, quando alguém não tem força de vir à casa de Deus. É muito fácil eu dizer, rapaz, os crentes aproveitaram a pandemia para se desviar. Aí alguém diz, não era crente de verdade não, porque crente de verdade permanece. Meus irmãos, eu digo isso com muito temor, não façamos isso. Não digamos que não era crente de verdade. Imagina se esses irmãos escutam isso. Imagina só um irmão que está triste, se afastou, talvez até pecou e está com vergonha de voltar para a igreja. Aí eu digo, não era crente de verdade não, os que se desviaram nessa pandemia. Você parou para pensar quantas pessoas podem ficar machucadas profundamente com essas palavras? Não façamos isso. Ligue para eles. Não espere só ser o pastor não. Vá na casa dele. Diga que ele é importante, que ele está fazendo falta. Mas não pode ser de forma mecânica não. Peça a Jesus para encher o seu coração de amor e vá buscá-los. São canas trilhadas à beira do caminho, que estão sendo pisoteadas, mas que Deus não abandonou e que Ele quer usar a igreja para restaurá-los. E um grande avivamento começa aí, quando o nosso coração se enche de amor e a gente começa a buscar os que estão caídos, quebrados, debilitados, adoecidos, envergonhados, esmorecidos, subjugados pelo pecado outra vez. Mas se a gente se une como um exército poderoso e vai atrás, meu irmão, não tem inferno que consiga prevalecer, porque a força de uma igreja unida, cheia do amor de Deus, é algo maravilhoso, é algo restaurador. A cana trilhada ele não quebrará, ele não abrirá mão. Uma cana trilhada e caída, ela é facilmente pisoteada. Quantos estão assim, né? Fizeram tanto pela igreja e quando vacila a gente simplesmente começa a pisar. Eu digo isso porque aconteceu já comigo algo parecido. Eu cometi um erro, eu acho que tem uns 12, 13 anos, e não foi um erro passivo de disciplina. Eu cometi um erro numa colocação minha e numa ação para com o irmão. Aquilo se espalhou e alguns irmãos começaram a dizer, rapaz, e pensei que ele fosse crente mesmo. Sofri tanta crítica por causa daquele meu erro, que ninguém sequer me deu a oportunidade, pelo menos eu apresentar minha versão ou pedir perdão. É triste isso, porque isso é arrancar a cana que está trilhada, isso é quebrar, e Jesus proíbe isso. Porque se o próprio Jesus, o dono da vida, não quebra a cana trilhada, quem sou eu para quebrá-la? O Pedro, ele era uma espécie de cana trilhada. Era um cristão, por assim dizer, emotivo, meio que instável, imaturo. O Judas então, mas Jesus nunca expulsou Judas do grupo. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus deu o pão para o Judas. Jesus delegou tarefas no corpo ministerial apostólico para Judas. Jesus chamou Judas de amigo, porque Jesus, ele se importa. Eu sei que você foi profundamente ofendido pelo irmão e talvez por causa disso desejou que ele fosse para outra igreja. Mas lembre-se do amor de Jesus por você. A ofensa que você cometeu contra ele, ele te perdoou, ele te restaurou, ele nunca lançou em rosto, ele sempre está disposto a perdoar. E o que é que ele diz? Vai e faça o mesmo, seja meu discípulo. Porque a cana trilhada eu não vou quebrar. E muitas vidas estão trilhadas pelo pecado. E se você está aqui, eu quero anunciar para você uma novidade. Jesus, ele tem perdão. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu, ele perdoa. E se ele te justifica, Paulo diz, quem é um homem para acusar? Ele perdoa, ele apaga, ele esquece, ele calca os pés, ele lança no mar do esquecimento. A cana trilhada ele não quebrará. Vamos ao texto dentro do seu contexto. Verso de número 3. Ele, porém, lhes disse, Jesus está falando com os fariseus. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele, os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães à proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que estavam com ele, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Presta atenção, verso 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus, ele está discutindo com os fariseus, porque estes
condenar os discípulos por comer sem lavar as mãos e ficarem cerimonialmente impuros, porque a lei prescrevia esta regra: lavar antes de comer. Mas a lei é uma exceção. E os fariseus são apressados para julgar, não buscam entender o contexto. Muitas das vezes a gente termina de arrancar as vidas trilhadas na igreja, a gente termina de afastar as vidas quebradas, porque nós somos apressados para julgar, igual os fariseus. A gente escuta uma história aqui, aí vê alguma coisa ali, não rapaz, está claro, realmente fez, não, vamos para cima, não pode não. Sim, mas e a alma da pessoa? E se ela se entristecer profundamente a tal ponto de não conseguir mais voltar e o diabo conduzir lá ao inferno? Lembra daquele rapaz que o apóstolo Paulo repreendeu, disciplinou e entregou a Satanás, lá em 1 Coríntios capítulo 5? Porque estava envolvido numa relação incestuosa com a sua madrasta, participando da comunhão como se nada tivesse acontecido, e a igreja inerte diante disso. E aí Paulo entregou a Satanás. Mas lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte: olha, restaure aquele irmão a comunhão, os abrace e perdoe, para que ele não seja consumido pela tristeza e o diabo o destrua. Porque existe prazo, irmão. Para a disciplina existe, a gente tem que ter esse discernimento. Mas não, às vezes somos apressados igual os fariseus. Os fariseus sequer se lembraram desse episódio de Davi e seus homens que entraram no templo e comeram o pão da preposição, que não podia, mas era uma exceção. E eu costumo dizer que a verdadeira justiça consiste em tratar cada caso individualmente. Eu abri uma exceção no tratamento de uma irmã lá na congregação, e aí eu fui criticado porque disseram que eu não tinha tratado da mesma maneira que tratei outros casos. Eu digo, mas você conhece o caso dela, a história de vida dela, os problemas dela? São contextos diferentes. Justiça é isso, é julgar cada um conforme o seu contexto de vida. Eu não posso me apressar igual os fariseus. Então Jesus está condenando aqui os fariseus, e Jesus diz: ei, eu sou maior do que o templo. Vocês têm um apego absurdo ao templo, à liturgia, à pregação, ao louvor. Vocês ficam fascinados. Mas eu sou maior, eu sou mais importante. E sou eu quem estou perdoando, sou eu quem estou compreendendo meus discípulos, sou eu. É a primeira coisa que eu tenho que olhar, irmão. É como Jesus agiria. Não é como a minha igreja age, a Assembleia de Deus. Não é como a minha denominação prescreve. Não é como os usos e costumes. Não, em primeiro lugar, como Jesus agiria diante disso. Porque quem tem a intenção de recuperar vidas quebradas, quem tem a intenção de restaurar vidas debilitadas, trilhadas, pensa, para, considera, ora ao Senhor, tem paciência, não julga rapidamente. Nós temos que considerar que Jesus, ele é maior. E foi esse Jesus que fascinou o coração daquela pecadora. Lembra daquele episódio que Jesus, ele vai para a casa do Simão fariseu e senta para comer, e eles estão ali com a intenção apenas de debater sobre a lei. Chega a pecadora, cai aos seus pés, começa a banhar em lágrimas e enxugar com seus cabelos. E o fariseu Simão diz o quê? Se ele fosse profeta de verdade, saberia quem ela é, essa pecadora imoral. E aí Jesus diz assim: Simão, eu tenho uma história para contar. Aí Jesus conta a história do credor incompassivo, do servo que tinha uma dívida enorme com o seu senhor e não tinha como pagar, e que clamou piedade, clemência e recebeu. Mas que quando saiu de diante do seu senhor, encontrou com o servo que lhe devia um valor pequeno e que não podia pagar, e ele mandou para a cadeia. E depois o senhor soube e disse: por que você não perdoou se eu lhe perdoei? A sua dívida você não podia pagar, mas eu perdoei. Por que você não perdoou uma dívida tão pequena? E mandou que os soldados o lançassem na prisão, e dali não sairia enquanto não pagasse o último centavo, o último cetil. Jesus disse: assim fará o Pai Celestial, se vocês não perdoarem, assim como Ele os perdoou. Se vocês não tiverem misericórdia, assim como Ele teve de vocês. Se vocês não forem compassivos, como Ele tem sido com vocês. Paremos para pensar quanta paciência Deus tem conosco, quanto perdão Ele já liberou, quanta misericórdia Ele tem de nós, quantas vezes Ele nos levantou, quantas vezes Ele não nos deixou sozinho. E o que é que Ele está dizendo? Faça agora com o outro também. Faça com o outro também. Pedro, ele tinha essa consciência tão profunda que ele fez um questionamento: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo ir até ele?
Sabe aquele negócio? Eu? Não, ele que magoou, ele que fez, ele que vem atrás de mim. Não, o Pedro já entendeu que era o contrário. Isso é ter uma vida cheia do amor de Deus, irmão. Então Jesus, aqui ele vai mostrar claramente o amor dele para com aquela mulher ao elogiá-la. E o texto diz assim, ó: aquele a quem Deus mais perdoou, este mais amou. Porque são aquelas pessoas que experimentaram do amor de Deus de maneira mais profunda, que cometeram pecados gravíssimos, mas mesmo assim Deus as perdoou e restaurou. São essas pessoas que têm uma visão da graça mais excelente, porque elas sabem de onde foram tiradas, elas sabem os pecados que cometeram e sabem a misericórdia que Deus tem da sua vida. Há pessoas aqui que, se o seu pecado no passado fosse revelado perante essa congregação, nunca mais teria crédito, mas o Senhor foi tão bom que guardou, ou pelo menos encobriu, disciplinou no coração, mas perdoou, restaurou e está aqui. Como disse um certo escritor, a diferença de uns para outros é que alguns têm os seus pecados expostos publicamente, outros os têm reservadamente, mas todos são pecadores. E como nós estamos tratando uns aos outros? As canas que estão quebradas à beira do caminho, as pessoas que estão sofrendo, sendo pisoteadas pelo diabo, e nós as entregamos mais ainda a Satanás. Queridos, quem não sabe ser misericordioso, ou demonstra ignorância ou rebeldia para com as Escrituras. O verso 3 diz assim, mais uma vez: ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi? Olha para cá, o que Jesus está dizendo? Vocês não leram a Escritura antiga, não? Vocês não estão lendo a palavra, não? Está registrado que mesmo Davi tendo entrado e comido do que não devia com seus soldados, Deus não puniu. Leiam a Bíblia e veja quantas vezes Deus ele foi misericordioso com pessoas que erraram. Use isso como métrica, como base para julgar o outro, para avaliar o outro. Leiam a Bíblia e vocês verão que Deus ele é surpreendentemente misericordioso. Leiam a Bíblia e vocês se depararão com Deus escandalosamente paciente. Leiam a Bíblia e vocês se confrontarão, se depararão com Deus que é extraordinariamente, absurdamente longânimo. Leia a Bíblia e veja que o Deus da Bíblia não é um Deus carrasco, tirano, opressor, moralista, legalista, justiceiro, vingativo, imediato, embora ele se vingue. E você se deparará com um Deus que amou Raabe, uma prostituta. Inclusive a mesma aparece na genealogia de Cristo. Já pensou? É o Deus que amou a Ruth, moabita, pagã, e a exaltou e tornou ela grande no meio do povo de Deus, e está também na genealogia. É o Deus que perdoou Davi, mesmo ele tendo cometido aquele pecado e crime gravíssimo. Porque quando a gente fala de Davi, a gente gosta muito de falar do Davi que saiu de trás do curral das ovelhas, o Davi que venceu o leão, o urso, o Davi que venceu o gigante, o Davi que compôs os salmos, o Davi que falava da palavra de Deus de maneira maravilhosa, o Davi é isso, aquilo, outro. Só que eu queria dizer para você que o Davi, ele cometeu um adultério muito terrível, mandou matar o marido da mulher e sentou-se no trono como se nada tivesse acontecendo. Todas as vezes que você lê os salmos de Davi, a história de Davi, tem em mente isso. Deixa eu chocá-los. O que você faria se você soubesse que eu cometi adultério e mandei matar o marido da mulher com quem cometi adultério? Você conseguiria me ouvir? Você conseguiria me aceitar como seu irmão em Cristo? Eu arquitetei, e detalhe, o marido da mulher com quem eu me envolvi, ele era meu soldado leal, meu servo, meu funcionário mais leal. Pois foi isso que o Davi fez. Você consegue conceber na sua mente a ideia de Deus ter perdoado Davi? E os salmos de Davi foram produzidos depois da sua restauração. Já pensou se Deus não tivesse perdoado? Se Deus tivesse abrido mão, não teríamos essa beleza na escritura dos salmos de Davi? Porque na nossa mente a cana trilhada ela tem que ser arrancada mesmo e jogada fora. Deus está dizendo: não arranca, não jogue fora.
É o diabo que diz que não tem jeito. É o diabo que diz que não presta. É o diabo que quer pisar. É o diabo que quer jogar fora. Por quê? Porque o diabo já está nessa. Para ele não tem perdão, para ele não tem jeito, para ele não tem restauração, para ele não tem volta. Ele já está no monturo, ele já está condenado e ele quer que todo mundo tenha essa mentalidade e faça isso com o outro. Deus está dizendo: não, a cana trilhada pode deixar lá. Eu vou restaurar, eu não quebro ela. Não está lendo a Bíblia quem não tem misericórdia. Ou se esqueceu, está se rebelando contra a palavra de Deus. Versículo de número 7. Veja comigo: mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarias o inocente. Olhe para cá. Sabe qual é o meu problema e o seu, maioria das vezes? É que nós somos bons de fazer sacrifícios religiosos, mas somos péssimos de usar de misericórdia. Por exemplo, eu conheço irmãos que são apressados para subir um monte, para fazer uma campanha, para fazer um jejum, para vir à casa de Deus, vai pregar não sei aonde. Mas é ruim de ter misericórdia e liberar perdão. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês oferecem sacrifícios e aí se sente convencido de que são agradáveis a Deus, porque, ora, meu irmão, a minha vida cristã, pregador, é cheio de sacrifício, é claro que Deus se agrada de mim. E a misericórdia? Vou contar uma parte triste da minha vida cristã, legalista. Eu acho que eu tinha 2 anos de fé na minha cidade. E eu lembro que tinha um trabalho de oração de 10 horas da noite. Tinha vários, mas esse trabalho especial, que eu e alguns amigos, alguns irmãos da igreja, a gente tinha o compromisso de estar sempre nesse trabalho. Mas fazíamos de tudo para que alguns irmãos não fossem, porque eram irmãos que davam escândalo, eram frios. E havia um conceito de que se eles fossem para oração, eles iam trazer peso. Isso é comum em muitas assembleias. Paz, a oração está fluindo porque tem alguém aqui que está em pecado, está trazendo um peso. Mas o lugar do pecador é na casa de Deus, na oração mesmo, para ser queimado pelo fogo do Espírito. Você acha mesmo que Deus deixa de operar por causa de alguém que está em pecado? Você deve estar interpretando o texto lá de Acã, né? Porque Acã estava em pecado, aí o juiz veio sobre o povo. Só que essa é a visão do Antigo Testamento, porque na lei de Moisés funcionava assim: o pecado de um, do pai, recaía sobre os filhos. O pecado de um infectava toda a nação. Mas a partir da nova aliança em Cristo, isso não é válido mais, porque Cristo levou sobre si a nossa culpa e o nosso pecado. O filho não levará mais o pecado do pai e vice-versa. Não tem mais isso. Então o Espírito de Deus vai deixar de operar aqui porque tem 4, 5 irmãos em pecado? O Espírito Santo vai deixar de batizar, revestir, porque tem alguns irmãos que não estão gostando do culto? Que conversa é essa, meu irmão? Você está colocando limite em Deus? Ele opera como Ele quer, onde Ele quer. Aleluia! E o lugar do pecador e doente é aqui mesmo. Agora, se você olha para a igreja e quer ter a visão da igreja como aquele dono de canavial que quer ver tudo bem bonitinho, sabe? Porque tem gente que é assim. A minha bebê, a Kelly França, de 4 anos, ela tem uma espécie de psicose que é muito interessante. Ela não gosta de ver as coisas desorganizadas. Por exemplo, tem uma mesinha dela sentar com a minha outra bebê, mesinha com a figurazinha da LOL, e aí a bonequinha tem que estar olhando para ela. Aí eu viro para o outro lado, ela gira. A chinela dela tem que estar tudo bem alinhada. A roupa, se tiver na cama, é um negócio natural dela. A gente nunca ensinou isso. Ela tem uma espécie de paranoia. Se não tiver organizada e alinhada, ela fica estressada. E outro dia eu disse: essa mesa vai ficar assim, coma. Ela começou a chorar, não comeu enquanto não colocou a mesa na direção certa. Eu emboco a chinela, vai lá e desemboca. E tem crente assim na igreja, sabe? Tem que ser tudo perfeito, tudo no lugar, todo mundo. Meu irmão, você não vai chegar nunca a esse ponto. Nós temos que lutar para nos aperfeiçoarmos, sim. Para termos cristãos obedientes, sim. Cristãos comprometidos, sim.
Só que essa é uma meta que a gente nunca vai atingir 100% todos os dias até o fim. A igreja é um lugar de gente imperfeita, de leprosos, de cegos, surdos, mudos. A igreja é um lugar de gente desordenada mesmo, mas para ser consertada por Jesus e amada pela igreja. Eu não estou dizendo que tem que permanecer no pecado e que a gente tem que abraçar e dar oportunidade de todo jeito. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que há um perfeccionismo religioso que estraga o canavial divino. São algumas canas que estão trilhadas que a gente quer tirar. Não tira, tá feio, bota para fora. Não faça isso. Ele não quebra a cana que está trilhada. Deixa no lugar que ele vai tratar. Porque o oleiro, ele só está desenvolvendo a sua obra. E a gente não sabe como é que ela vai terminar. Lembra de Jeremias capítulo 18? Do vaso que quebra na mão do oleiro e que ele não joga fora, mas diz: eu vou refazer. Aí Deus manda mensagem para o povo de Judá que estava exilado na Babilônia: porventura eu não posso fazer com vocês o mesmo? Restaurá-los? Porque o povo estava pensando assim: rapaz, Deus nos esqueceu, Deus ele desistiu de nós, Deus ele nos apagou da sua memória. Aí Deus mandou a mensagem através do profeta dizendo assim: assim como este vaso que se quebrou e que foi refeito pelo oleiro, assim eu, diz o Senhor, tenho o poder de vos trazer de volta e vos fazer vaso de honra. E é isso que eu vou fazer. Dê glória a Deus. Que Deus ele não abre mão facilmente do vaso. Mas a pergunta é: como é que está a nossa misericórdia? Porque a gente é bom de sacrifício, mas e a misericórdia? Você sabe que a palavra misericórdia ela é uma junção de duas palavras, né? Misere e cárdia. Misere, de onde vem a palavra miséria, desgraça, pobreza, depravação, degradação. E cárdia, coração, né? De onde vem a palavra coração. Misericórdia é literalmente colocar o coração na miséria do outro. É você realmente olhar para o outro e se compadecer a partir da realidade do outro. Você não entende por que o irmão está fraco. Você não entende por que a irmã é problemática. Você pelo menos buscou entender. Eu fiquei triste porque eu assumi o pastoreio de uma igreja e havia uma jovem que ela... Há uma jovem lá que ela é modelo. E por causa disso ela postou algumas fotos indecentes, né? Que na verdade dentro do contexto profissional ela veste algumas roupas, né, de moda e de marca e precisa postar porque ela trabalha com a imagem dela. E aí vários irmãos levaram a imagem para o pastor e o pastor montou uma equipe e a disciplinou. Ela se afastou da igreja. Quando eu assumi o pastoreio, eu soube do caso e liguei para ela e perguntei se eu podia ir na casa dela. E ela aceitou. E ao chegar lá, ela agradeceu e começou a compartilhar e chorar. E ela disse para mim: pastor Franciélio, eu estou errada. Eu sei que um cristão não deve estar publicando aquelas fotos como eu publiquei. Mas eu não estou justificando, eu estou explicando. É o meu contexto profissional e eu dependo daquilo. A questão que me deixou mais chateado é que eu nunca recebi uma visita do pastor para nada. E eu não sei se o senhor sabe, mas eu já fiz várias cirurgias e faço vários tratamentos. Ela tem seríssimos problemas de saúde e luta contra a obesidade. Ela é uma plus size. E ela disse: quantas vezes eu pedi uma visita e nunca ninguém veio. Mas a casinha dela não é desprezando não, porque eu também moro numa casa pequena. Aquela cobrinhazinha, sabe? Só os 4 compartimentos, bem apertadinho. Ela disse: na verdade é desse dinheiro que eu sustento aqui minha casa. A mãe dela, uma senhora idosa, e um irmão que é um alcoólatra. Aí o que é que me deixa indignado? Porque a irmã nunca foi procurada para receber uma ajuda, um aconselhamento. Mas quando peca, os crentes imediatamente já vêm e levam para o líder. Isso é triste, é uma vergonha. Porque eu sou apressado para jogar pedra e para elogiar, e para ajudar, e para abraçar, e para buscar, e para ouvir a pessoa e tentar entender. Não foi isso que Jesus ensinou. Nós estamos falando de vidas que estão quebradas, canas trilhadas que estão à beira do caminho e que o diabo quer destruir. Jesus está dizendo: não faça isso. Igreja, não desista daquela cana trilhada, vá atrás, pegue ela, traga de volta.
Demonstre, Deus está dizendo, eu quero demonstrar o meu amor por ela através do seu abraço. Eu quero demonstrar o meu amor por ele através da sua ligação. Eu quero demonstrar o meu amor por ele através das suas palavras. Eu quero demonstrar o meu amor através das suas mãos, através do seu olhar, através das suas palavras. Demonstre o meu amor, a minha misericórdia, a minha compaixão, a minha bondade, a minha longanimidade, a minha solidariedade. Demonstre o meu perdão, o meu cuidado, o meu zelo. E eu sei que algumas pessoas estão aqui se sentindo como canas trilhadas, como pavios que estão só fumegando, não tem mais o fogo do Espírito, aquela alegria de adorar. E provavelmente até não tem mais a oportunidade ou a valorização que tinha antes. Por quê? Porque não está mais com aquele fogo. Eu queria te dizer que mesmo fumegando, Jesus ele te ama. Mesmo que esteja só fumaçando, mas Jesus ainda ele se importa com você. Sim, Jesus ainda se importa com você. Porque quando Belsazar levou os vasos, as taças para colocar vinho perante os seus amigos, Deus ele se irou e disse: esses vasos, essas taças, elas estão fora do lugar, elas estão aí levadas pelo rei da Babilônia, mas elas ainda são minhas, elas ainda têm utilidade. E Deus se irou e apareceu na festa com aquela mão misteriosa, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado, contado e dividido. Deus se ira, porque é dele. Eu não tenho o direito de mexer. Não tire, não jogue fora. Porque tem gente, irmão, que além de não ajudar a plantar a cana, ainda arranca as que tem. Tem gente que além de não trazer almas, bota para fora os que estão na igreja por causa da língua, por causa da ingratidão, por causa da confusão, cria problema com qualquer coisa. Em nome de Jesus, seja instrumento de restauração. Unamos-nos, irmão, nós estamos numa guerra só, é contra o inferno. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é por causa de posição, a nossa luta não é por causa de oportunidade, a nossa luta é contra o pecado, é contra o mundanismo, é contra o diabo, é contra os principados. Oh Espírito Santo, aonde está a misericórdia? Verso de número 12. Escute só. Pois, verso 11, e ele lhes diz, qual dentre... Olha só como Jesus faz aqui uma jogada de mestre. E Jesus lhes diz, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se não sabe ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Olha, escuta só, Jesus ele olha para aqueles fariseus e diz assim, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Se uma ovelha de vocês cair no buraco no dia de sábado, vocês deixam ela lá berrando, morrendo? Ó, a ovelha é fonte de lucro. É delas que dependiam os fariseus, né? A lã, o leite, a carne. Ó, vocês vão tirar. Rapaz, imagina a vergonha deles. Porque nem um fariseu, por mais zeloso que fosse, ele deixaria uma ovelha sua caída no buraco. Ele socorria. Aí Jesus diz assim, então quer dizer que vocês valorizam mais os animais do que as pessoas, é isso? Será que este não é o espírito da nossa era? Em que coisas são mais importantes do que pessoas? Você vê que o que existe de ONG, irmão, para valorizar animais, o que existe de ONG para valorizar certas coisas da natureza e o ser humano. E isso para nós é chocante, mas e na igreja? Eu brigo por um cargo, por uma posição, sem me importar se o irmão vai se ferir. Alimento o sentimento de inveja, ciúme, desconfiança, sem me importar se isso vai estragar a comunhão. Não façamos isso, porque cada vida aqui tem valor, cada cana dessa foi plantada pelo Senhor. Cada um de nós tem uma importância para Deus. Não deixemos que o carro, a casa, os bens, a posição, a aparência seja mais importante do que o outro. Porque o exemplo que Jesus nos deu, o que tem que ser seguido, ele abriu mão do trono e da sua glória e se fez escravo. Por amor a você e por amor a mim. O que é que custa abrir mão um pouco do seu conforto para entrar em contato com alguém, para buscar alguém, para valorizar alguém? São muitas vidas que estão apagadas, que já não falam mais língua, que já não tem mais prazer de orar, e que Jesus está querendo me levantar para buscá-las.
Porque esse avivamento que faz com que eu fale em língua, que faz com que eu grite, pule e me alegre na presença de Deus, mas que não gera em mim um desejo de buscar vidas, de resgatar vidas, de levantar os caídos, não é um avivamento de Deus. Porque o avivamento de Deus, ele me torna uma pessoa amorosa e compassiva. O avivamento, o que é? É a vida de Deus em mim, é o amor de Jesus agindo através de mim, e isso me move, me mobiliza para com o outro. Eu paro de viver para mim, para viver para Jesus e para o outro. Vamos lá, vamos lá ouvir o que Deus tem para falar. Porque as canas trilhadas Jesus está restaurando nessa noite. Quem acredita, levanta a mão e dá glória a Deus. Versículo 13. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Estou mostrando o contexto da passagem para a gente entender melhor o versículo. Preste atenção. Aqueles fariseus estavam cercando Jesus para criticá-lo, porque sabiam que Jesus ia curar este homem que estava na sinagoga e que tinha as mãos mirradas, conforme os versos 9, 10 e 11. E eles já ficam assim: será que ele vai curar? Será que ele vai curar? E Jesus cura. Esse homem da mão mirrada, irmão, não tem valor. As mãos é o instrumento do trabalho, e com aquelas mãos mirradas ele não tem como trabalhar, produzir para si mesmo. É uma pessoa inútil. E o que é que Jesus faz? Exclui? Elimina? Não. Estenda as suas mãos. Jesus, ele restaura as tuas mãos nessa noite, para que você sirva. Sim, porque é com essas mãos que Jesus vai usar para curar, para abençoar. Estenda as suas mãos. É essas mãos que Jesus quer usar para abençoar vidas. É essas mãos que Jesus quer usar para ungir vidas. É essas mãos que Jesus quer usar, não é para apontar. Essas mãos que Jesus te deu e que Ele adestrou para a batalha é para socorrer, é para levantar os moribundos à beira do caminho. É essas mãos que Jesus te deu, não é para apontar ninguém, é para estender a mão e abençoar alguém. É essas mãos que Jesus te deu e que Ele está enchendo, que Deus vai usar para levantar os caídos. Abra sua mão e ajude alguém pobre. Abra sua mão e socorra o necessitado que está trilhado. Compartilhe um pouco do que Deus lhe deu. Compartilhe a sabedoria que você tem estudado nos livros. Que adianta estar lendo, estudando e ouvindo grandes teólogos na internet se você não compartilha esse conhecimento com alguém? Que adianta eu estar na igreja recebendo de Deus poder e graça e unção e glória e sabedoria se eu não estou compartilhando? Não faz sentido. O que está sendo ministrado aqui é para ser convertido em ação lá fora. Porque isso aqui não é um teatro. Nós estamos aqui sendo ministrados por Deus, confrontados por Deus, exortados por Deus. Porque lá fora há muitas canas trilhadas, caídas, debilitadas, famílias destruídas, lares comprometidos, pessoas doentes, pessoas embriagadas, caídas nas drogas, dominadas pelo álcool, pela heresia, pelas falsas seitas, pela idolatria, pessoas desesperadas. E Deus está querendo encher jovens, homens e mulheres, obreiros, músicos, cheios de graça, cheios de amor, e que saiam daqui com esse propósito: eu vou sair pelos caminhos, não vou quebrar, não vou pisar, não vou desprezar, mas vou ser usado por Deus para levantar as canas trilhadas, e através da minha vida muita cana trilhada vai ser restaurada. Oh, adora a Deus, adora a Ele, adora a Ele, seja cheio da graça dEle. Meus irmãos, nós vivemos na era do ser humano descartável. A gente com muita facilidade bloqueia alguém, cancela. Você sabia que quando você bloqueia alguém, claro que tem pessoas que são importunas, impertinentes, e aí por uma questão de autopreservação e paz, às vezes é melhor bloquear mesmo. Há casos raros, são exceções. Mas se você bloqueia alguém só porque discutiu com aquela pessoa, só porque aquela pessoa discordou de você, você na verdade está, em outras palavras, eliminando aquela pessoa dos seus olhos.
É como se você estivesse dizendo: se eu pudesse eu mataria, eu tiraria da minha frente. Como eu não posso, eu bloqueio. E assim vai a nossa cultura caminhando. Mas foi isso que Jesus ensinou? Eu não vou citar nenhum caso da mídia aqui, porque eu sei que é capaz até de eu ser apedrejado. Mas há vários casos na mídia de pessoas que estão sendo canceladas, que eu acho que tem sim que ser punidas. Mas desistir totalmente? Olhar a pessoa sempre agora a partir daquele erro? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Porque não foi isso que Deus nos ensinou. Ele nos ensinou a usar de misericórdia, a perdoar, a restaurar, a levantar, a voltar a acreditar. É muito difícil para mim aceitar a ideia de uma pessoa que cometeu crimes absurdos. Eu tenho lá na igreja que eu estou pastoreando um cara lá que era líder de facção, que matou mais de 10. E eu estou dando discipulado para ele toda quarta-feira. Algumas pessoas chegaram para mim, até pediram para mim ter prudência e que trazendo ele para a igreja, está trazendo perigo para a igreja. Eu digo: eu vou botar ele aonde? Não, mas e se alguém vier matar ele na igreja no culto? Sim, mas eu vou botar ele aonde? A gente tem nojo. E Jesus nos ensinou o quê? Porque Jesus, quando me abraçou, eu estava sujo na alma. Quando Jesus nos resgatou, nós estávamos no lodaçal de pecado. Se chegar alguém aqui mal cheiroso, como é que a gente reage? Não sei aqui, estou colocando uma hipótese. São canas trilhadas, irmão. São pessoas que estão apagadas. Ao passar por um bebum, a pessoa que está caída, eu não deveria sorrir e fazer chacota, eu deveria sair chorando. Porque ali está alguém que carrega a imagem de Deus. Mas a nossa sociedade descarta. Tudo é descartável. Casamentos duram pouco, amizades se rompem facilmente, pessoas abandonam sua igreja com qualquer coisa. Porque é a era da descartabilidade. Tudo é descartável. E Deus, ele recicla. Ele diz: não, pode trazer que eu reciclo. Oh, aleluia. Você não precisa sair daqui se culpando mais, viu? Porque Jesus, ele te perdoa mesmo. Acaba com esse sentimento de autopiedade, sabe? Você se acha tão... eu cometi um pecado tão grave que eu não mereço mais estar na igreja. Eu fiz algo que eu não mereço, eu estou enganando. Não adianta eu estar enganando a Deus, eu estou enganando a mim mesmo, os irmãos. Não, é mentira do diabo na sua mente. Você é pecador mesmo e está se limpando e vai pecar mais ainda. Mas Jesus ainda assim, ele vai te tolerar. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando tu ficares velho, tu te converterás. Até lá eu vou te suportar. É quando ficar velho. Jesus suportou. E o Cristo que eu estou pregando aqui é esse. Ele é maravilhoso. Por isso que eu disse, essa pregação é um absurdo, ela é chocante. Porque eu estou falando do Jesus que olha para o canavial e diz assim: não joga fora não, eu quero. Mas a cana está toda trilhada, eu quero. Ela está suja, eu quero. Ela está com pouco suco, eu quero. Mas ela está caída, eu quero. E ela foi pisada, mas eu quero. Só que ela está dizendo: mas eu quero. Ela está trilhada, eu quero. Eu não quebro a cana que está trilhada. Eu não apago o pavio que fumega. Pelo contrário, eu boto óleo para queimar mais. Eu quero acender o fogo do Espírito. Fica de pé nesta noite. Lima na raia. Oh, Espírito Santo. Olhe para cá. Todos nós somos canas desse canavial divino. E glória a Deus se as canas aqui estão de pé. Algumas. Porque o Espírito de Deus, que não se engana, ele fala ao meu coração de muitas canas aqui que estão trilhadas. E eu queria te dizer uma coisa: Jesus te ama tanto. A paciência de Deus contigo é algo maravilhoso e que deve encher o teu coração de gratidão. Jesus não quer que você continue caído. Ele quer que você fique de pé junto com as outras canas. Embora Jesus, ele ame e não quebre a cana trilhada, mas ele quer colocar essa cana de pé e restaurada. Porque também não é o prazer de Deus que você fique trilhado. Pare de ficar futricando as suas feridas, as mágoas. Abrace o perdão que Deus te dá.
Pare de ficar relembrando e remoendo o passado que você fez quando era jovem, na sua adolescência, naquele relacionamento, Para! Se o Senhor está dizendo que restaura, Ele se garante. Hoje é noite de restauração, de reavivamento. Aviva-te, igreja, porque a graça maravilhosa de Jesus está aqui nesta noite. Aonde tem alguém que queira chegar a esse altar e como uma canazinha trilhada, mas quer se humilhar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, trata a minha alma, trata o meu coração, porque eu quero ser vaso de honra. Trata, Senhor, a minha vida, restaura. Sim, há pessoas que estão trilhadas na saúde aqui, trilhadas na saúde mental, vem enfrentando problemas terríveis, problemas psicológicos, dificuldade para dormir. A sua mente está sendo bombardeada por pensamentos pesados, a sua alma está trilhada. E a fé, vem aqui diante desse altar, porque o Senhor, Ele quer ministrar sobre a tua mente cura. O Senhor quer ministrar cura sobre a tua mente, porque embora Ele ame você mesmo trilhado, Ele não tem prazer de ver você trilhado. Onde tem pessoas aqui que estão com o casamento trilhado, quase indo embora, vem aqui à frente, que eu quero ministrar sobre a sua vida a cura do Senhor. Debaixo da autoridade de Deus, quero ministrar restauração sobre a tua vida. Onde tem alguém que há muito tempo não fala em línguas, perdeu aquele fervor espiritual, vem aqui à frente. A sua vida espiritual está trilhada. Você só fica no chão se você quiser, você só fica frio apagado se você quiser e não tiver humildade. Porque quem não tem humildade fica aí mesmo, mas quem tem humildade e quer mais de Deus, então venha, vem para cá, ó, rápido, pro lado aqui, ó. Os irmãos, vem para cá, por favor, abre um espaço. Aqui para o lado, irmãos. Aqui para os lados, para abrir o espaço. Vem aqui diante do altar do Senhor. Nós vamos levantar um clamor nessa noite poderoso. Eu, os obreiros e todos que aqui estão, nós vamos levantar um clamor. Oh, se você entendesse o que Deus tem para você, são coisas lindas. Escute, talvez você até olhe para si e diga: eu já falhei tanto com Deus, foram tantas idas e vindas, que às vezes, pregador, tenho até dificuldade de acreditar que realmente tem jeito para mim. Porque você entrou num ciclo vicioso de levanta e cai, e vai e volta, e vai e volta. Jesus, Ele ainda faz milagres, Ele ainda contorna, Ele não abre mão. Você é precioso demais para Ele. Primeiro, porque Ele te criou. Segundo, porque Ele colocou em ti a imagem dEle. Terceiro, porque o sangue de Jesus foi derramado por ti. Quarto, porque Ele te deu o Espírito Santo. Quinto lugar, porque Ele enxerga na tua podridão moral o teu potencial. Sexto, porque Ele vê o teu futuro de aperfeiçoamento. Sétimo, porque Ele sabe que é o diabo que quer te ver caído no chão. E oitavo lugar, porque Ele tem promessas, e as promessas dEle são maiores do que as tuas fraquezas. Em nome de Jesus, seja curada, seja restaurado nesta noite, porque as mãos do oleiro estão aqui para restaurar. Jesus, restaura esse vaso, restaura esse vaso. Tua presença é o meu remédio. Levanta a tua voz e clama ao Senhor. Clama com humildade, mas com fé, que Ele vai te curar hoje. Clama com fé que Ele vai te restaurar. Clama
com fé. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Clama, igreja, clama. Quem quer clamar Causa comigo? arrepio na Os obreiros, alma clama. e a gente Clama, sente clama. Jesus. Levanta o clamor, diga: Que eu perca Jesus, vem dinheiro, renovar. que eu perca Vem amigo, batizar só não com o quero Espírito perder Santo. Vem encher. tua presença. Vem encher com a tua presença. Jesus, Enche, Jesus. tua presença Enche, Jesus. é o que eu mais Enche, Jesus. quero, Jesus. Quem quer ser instrumento para restaurar vidas, para levantar as canas que estão caídas, trilhadas, aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Senhor, não quero perder a tua presença, Pai. Vem nos envolver com a tua presença. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder. Ei, baixinho, escute. Durante essa pandemia, algumas pessoas que aqui estão foram tomadas por um pessimismo, uma decepção muito grande. Escute, porque você se sentiu desprezado. Você esperou que pessoas ligassem para você, que pessoas procurassem e não lhe procuraram. Seu coração ficou triste por causa disso. E você até que pensou em se isolar mais um pouco, já que ninguém dá importância. Em nome de Jesus, esse pensamento cai por terra hoje. Porque tudo que o diabo quer é que você seja um lobo solitário. Porque um lobo solitário é facilmente abatido pelo diabo. Não cai nessa conversa de lobo solitário, de que tudo depende de você. Não, nós precisamos uns dos outros. Eu não vou deixar de acreditar que Deus pode usar as pessoas para cuidar de mim e me abençoar. Não vou deixar que as traições, a ingratidão, a frustração que eu tive com pessoas e os vários erros que cometeram contra mim me leve a abraçar aquela visão pessimista do mundo, generalizada, de que ninguém é digno de confiança, de que só Deus é que importa. Não, não e não. Deus, ele usa-se pessoas. Há pessoas cheias de Deus, há pessoas que têm amor de Jesus no coração, há pessoas que se importam com você, sim. Deus, ele é poderoso para restaurar os afetos. Deus, ele é poderoso para restaurar a sua saúde mental. E você vai sair daqui hoje novinho, em folha, porque quem tem saúde para te dar é dono da vida. Jesus, ele tem graça para você e ele ministra sobre a tua vida hoje essa graça. Aleluia. Vamos orar, daqui a pouco canta mais. Vamos orar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Há muitos soldados feridos, como diz o hino, que choram de angústia e de dor, que clamam por proteção e por paz. E nós precisamos cuidar dessas vidas. Cuide de alguém. Lembre-se de alguém que se afastou e ligue para essa pessoa após esse culto. Marque amanhã um dia para visitar alguém que adoeceu, que está debilitado. Faça algo por alguém, porque Jesus está cuidando da tua vida enquanto você faz por alguém. Vamos levantar as canas que estão trilhadas em nome de Jesus. O Espírito do Senhor ainda opera. A graça de Jesus ainda é a mesma. Deus, ele não mudou. A sociedade mudou, ela descarta, mas Jesus é o mesmo. Vamos orar. Eu quero que a igreja ore por esses irmãos que estão aqui diante do altar comigo. Porque se eles vieram aqui diante do altar, é porque o Espírito os convenceu. É porque eles precisam de uma oração especial da igreja. E você vai orar comigo de coração. Vamos orar? Se tem alguém para aceitar Jesus ou se reconciliar, essa é a grande oportunidade da sua vida. Se tem, levante a sua mão. Hoje é noite de perdão, de reconciliação e de salvação. Hoje é noite da cana quebrada ou trilhada se levantar, deixar de ser pisada e humilhada. Hoje é noite da cana ficar de pé outra vez. Oh, hoje é noite do pavio que estava só fumegando, liberando fumaça, voltar a queimar na presença do Senhor. Pai, aqui está, Senhor, os teus filhos diante do altar. O Senhor conhece cada cana trilhada. O Senhor sabe como é que está o coração desta mulher.
Oh Jesus, tu sabes das decepções profundas que a tua filha tem amargado, Senhor. E como isso tem suscitado questionamentos diante de ti. E tem trazido tanta tristeza e desânimo, Jesus. Nós não conseguimos ficar de pé diante dos ventos tão fortes que estão soprando. Sim, às vezes o canavial dobra mesmo, às vezes a cana ela acaba sendo trilhada, porque nós não conseguimos ficar de pé se o Senhor não nos sustentar. Jesus, eu estendo as minhas mãos, a minha mão em um ato simbólico para ministrar cura sobre essas vidas, porque de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada para oferecer aos teus filhos, além da palavra que o Senhor me deu, mas eu creio que o Senhor pode renovar línguas estranhas, daqueles que há muito tempo não falam em línguas. Eu creio que o Senhor pode restaurar a alegria do Espírito, o gozo da salvação que se perdeu, em nome de Jesus. Volte a falar em línguas estranhas. Um dia Jesus se batizou, você chorou e pediu tanto, e o Senhor te deu, e isso se apagou, você se afastou disso, vieram algumas crenças, vieram algumas tristezas, algumas decepções, e finalmente se apagou. Em nome de Jesus, seja reacendido outra vez a alegria do Espírito de Deus sobre a tua vida. Volte a falar nas línguas que o Senhor te deu, porque quem fala em línguas se edifica. Jesus te batizou com línguas estranhas, foi para você falar mesmo. Abre a tua boca e fala em línguas diante do teu Senhor. Jesus, 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 tenha misericórdia desta mente que está afetada por uma espécie de depressão. É um medo, Senhor, dominante, é uma aflição que não sai. Jesus, arranca essa angústia que não quer sair desse coração. Oh Jesus, a mente desta serva está tão trilhada, está sem força de se erguer. Jesus, estende as tuas mãos e restaura este coração. Oh, volte a sentir paz, volte a sentir a paz do Senhor dominando o seu coração. Angústia, 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 eu te dou uma ordem em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, alma cativa seja liberta, pensamentos oprimidos sejam transformados. Oh, em nome de Jesus, levanta, Senhor, uma igreja que estende a mão para levantar os caídos. Estenda a tua mão para o Senhor. Jesus, enche essa mão de amor, de ousadia, enche essa mão de coragem. Jesus, Ele quer levantar pessoas para restaurar. Há muita obra a fazer, a pandemia despedaçou muita gente, mas o diabo não vai vencer não, as portas do inferno não vai prevalecer. Deus, Ele vai levantar crentes cheios do Espírito Santo para reerguer as canas que estão trilhadas. Levanta-te, cana trilhada, levanta-te diante do Senhor, levanta-te diante do Senhor. Oh, fogo que estava, pavio que estava só fumegando, volte a acender, clama, igreja, pede ao Senhor para que caia sobre nós a água do Espírito, pede o Espírito do Senhor para derramar sobre nós da sua chuva, porque vai chover, vai chover, vai chover. Esta é a casa certa, é o lugar certo para ser cheio. Abre a tua boca em nome de Jesus. Oh, adoro. Até que do alto adoro. sejais revestidos de poder. Volta a falar em línguas. Volte a falar em línguas. Volte a buscar o batismo. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Abre a tua boca e fala em línguas estranhas hoje. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Para casa mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como Jesus. labareda de fogo. Tem fogo de Deus aqui. Pousa sobre cada um de nós. Reacende pavio. Sobre cada reacende um de pavio. Nós.
Reacende pavio. Aonde estão os pavios que estavam só fumegando, que estão sendo incendiados? Cadê? 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 Para de fumaçar, crente. Jesus quer fogo na tua vida. Crente que só produz fumaça não presta. Tem que haver fogo. Fogo de Deus. Fervor na alma. Alegria do Espírito. Celebração ao Senhor. Abre a tua boca e seja cheio. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda Tem fogo de aí? fogo, vem como labareda de Pois recebe fogo, em nome de Jesus. e pousa sobre cada um de E o pavio que nós, fumega, e ele pousa não sobre cada apagará. um de nós. Vem como Você ainda vai viver muito labareda tempo de para viver fogo, outra história. vem como Ainda tem muita labareda estrada de para fogo, percorrer. Tira esse e medo de pousa morrer. sobre cada Aquieta um o de teu nós, coração, e porque ainda tem pousa muita sobre coisa para cada Deus um de fazer nós. na tua vida. Fogo, Oh! reacende a chama. Levanta-te. Sopra teu vento, vem e derrama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, Reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem como labareda Glória de a Deus. fogo. Canta, igreja. Vem como labareda de fogo. Canta. E pousa sobre cada Aonde um estão de os adoradores? nós. E pousa Aonde estão os sobre adoradores cada um de Jesus? nós. Vem como labareda glória. de fogo. Vem como labareda Ela, de maçuri, fogo. canta, E riba, pousa maçuri, sobre canta, cada riba, um de narra. nós. E pousa sobre cada um de nós. Aviva, Vem jovem. como Aviva-te, labareda jovem. de fogo. Aviva-te, jovem. Vem Alegra-te. como labareda Receba de Deus fogo. força, E pousa fogo, sobre poder, cada um de nós. ousadia. E pousa sobre cada um de nós. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Oh, glória. E dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como Vem, labareda fogo de Deus. fogo, e pousa reacende sobre os cada pavios um de fumegantes. nós, e pousa sobre E levanta cada um as de canas nós. trilhadas Vem e restaure-as. como labareda de fogo, Ela, vem sobre como canta, labareda riba, de vai. fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama. Sopra teu vento, vem e derrama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo. Vem Glória a como Deus. labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Jesus, Aleluia. eu abençoo meus irmãos e irmãs. Que o Senhor possa confirmar sobre eles a tua palavra. Jesus, nós não seremos canas trilhadas, caídas e pisadas, mas canas restauradas e de pé. Jesus, coloca de pé esta vida outra vez na tua presença. É o Senhor quem te coloca de pé. É o Senhor quem te coloca de pé. Abrace isso em nome de Jesus. Pai, recebe as nossas vidas diante de ti. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e dê glória a Ele. Volte para o seu lugar. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Queremos agradecer a todos os irmãos que vieram
cultuar ao Senhor juntamente conosco esta noite. Temos certeza que voltamos para casa debaixo de uma palavra de poder sobre as nossas vidas. Amanhã pela manhã nós já estaremos indo deixar o pastor Franciélio, que já regressa para Fortaleza, e eu quero fazer minhas palavras deles, reforçar os nossos irmãos, aos obreiros, a estarem participando do curso. E para os obreiros 50 o curso, né? Mas vocês vão pagar só 40, a igreja paga 10, viu? Para vocês estarem participando também, diminui aí R$10. Aí nós vamos promover ainda o almoço para os obreiros aqui, né, que vier das congregações, está almoçando aqui conosco também. A igreja promove o almoço e paga mais R$10, você só paga 40 e a inscrição. Diga amém? Amém. Então eles vão vir fazer. Glórias a Deus. Meus irmãos, agradecer ao diácono Romário, aos irmãos que vieram do setor, aos supervisores das congregação, auxiliar Valdécio, aos irmãos que vieram da congregação do Mundial, ao auxiliar César Nilton, também ao nosso secretário ali, diácono José Cássio, supervisor da congregação do Bom José, auxiliar Francivânio, supervisor da congregação da Vaze Alegre, ao diácono John, supervisor da congregação dos Cocos, juntamente com os irmãos, ao presbítero Edivaldo, congregação dos Cajueiros, Deus continue abençoando, ao evangelista Júnior e aos irmãos da congregação do Lima, presbítero Felipe também, presidente da mocidade da congregação do Lima, ao auxiliar Isaíus, supervisor da congregação da Boa Vista, Deus continue abençoando, os irmãos que vieram do São Brás, as demais congregações, os músicos, os amigos que nos visitam, Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês poderosamente. Mas nós temos culto de missões a partir das 5 horas da tarde aqui na nossa sede, e culto em todas as nossas congregações também, para juntos termos o privilégio de continuarmos adorando ao Senhor. 9 horas da manhã nós temos culto de posse do novo dirigente da congregação da Nazário. O auxiliar William vai estar assumindo a congregação amanhã, e nós estaremos lá juntos adorando o nome do Senhor e dando posse ao nosso irmão lá, em nome de Jesus. Amém? Ficamos em pé, agradecer a liderança da mocidade, aos jovens, em especial ao presbítero Hermínio, ao auxiliar Davi, a todos os jovens aí que se empenharam, oraram, cooperaram para que esse evento acontecesse. A nossa oração é que Deus continue abençoando mais e mais a vida de vocês e fazendo prosperar o vosso caminho em nome de Jesus. Que esse seja o primeiro de muitos eventos assim que nós iremos realizar para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor Franciélio, nosso abraço fraterno. Esperamos logo, logo se encontrarmos aqui novamente, se não aqui no céu, né? Se encontrarmos no céu, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Deixe aproveitar o auxiliar Davi, vice-presidente da mocidade aqui. Agradecer aos músicos, aos irmãos que vieram de Tabuleiro. Deus abençoe a todos, recompense a todos, em nome de Jesus. Davi vai estar orando, concluindo o culto. E em seguida nós impetraremos a bênção apostólica em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a parte do Senhor, amém? Vamos orar, irmãos. Quem precisa de oração? Senhor, meu Deus, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e já te agradecemos por este momento em que estivemos te adorando, engrandecendo o Teu nome, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. E neste momento, Pai, te agradecemos pela Tua fidelidade, Senhor Jesus. Abençoa cada um dos irmãos que aqui vieram. Pai, leva eles em paz para suas casas, recompensa a cada um, meu Senhor, e venha continuar conosco, preservando o fogo da Tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa o departamento de jovens dessa igreja, meu Pai. Fortalece, não somente, meu Pai, em número, mas também, meu Pai, em uma vida espiritual voltada para Ti. Senhor Jesus amado, muito obrigado por tudo. Continua conosco e abençoa as nossas vidas. Ouva as nossas orações em nome de Jesus, porque é isso que eu te peço e já te agradeço.